Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Espero que bem. Como já fui apresentado, eu sou o Alisson Xavier, frequento o núcleo espírita Joana d'Arc, lá em Jaguaribe. Para mim é uma honra, com muita honra e respeito, que eu estou aqui nessa noite. Me sinto muito feliz em estar aqui. Eu costumo sempre andar com alguma coisa que me remeta à reflexão de vida que trago todos os dias. Eu passei por um momento de minha vida onde eu encontrei uma pessoa incrível. E ela me deu um conjunto de livros. E ela disse, você precisa ler esses livros para que você possa aprender um tanto e um quanto de coisas. Os livros vieram numa caixa. Isso 2 meses antes da pandemia, foi em dezembro. Eu disse, nossa, que presente de Natal curioso. Ganhei uma caixa de livros e os livros eram todos amarelos. Eu não abri. Em janeiro, eu decidi arrumar algumas coisas em casa e decidi abrir. E o primeiro livro que eu peguei foi esse aqui, Sinal Verde. É um livro curto, com mensagens adequadas ao nosso dia a dia. E foi o primeiro livro que eu li. E pensando em sinal verde, a gente automaticamente pensa em quê? Num semáforo. Não é isso? Um sinal de trânsito onde nós temos o verde, que é para passar, o amarelo, que é para a gente ter atenção e tentar passar um pouco mais rápido, não é isso? Não, é para parar e ter atenção. Não é para passar, mas a gente costumeiramente vê pessoas que vai dar tempo e sai e desembecha com o carro. E tem o sinal vermelho, a cor vermelha que diz para nós que devemos parar. E é através disso que eu trago essa reflexão, dessa conversa amiga, que eu não costumo dizer que é uma palestra, a gente está conversando e aprendendo um tanto e um quanto mais sobre Jesus Cristo, e a gente vai aprender a deixar ir. Isso é um exercício para as nossas vidas. Aprender a deixar ir. E também deixar-nos ir. Muitas das vezes a gente precisa fazer isso. Quando eu vou começar a refletir para trazer essa conversa para nós, eu fui para uma passagem bíblica principal. Eu costumo sempre pegar uma passagem bíblica, e a de hoje é o Mateus, capítulo 26, versículo 52, que diz assim, é um cenário, né, só para contextualizar, é o cenário onde Jesus está sendo levado para ser preso, para depois ser crucificado, tá? E então Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos que com a espada ferem, com a espada serão feridos. Esse diálogo é com Pedro. Então, para a gente iniciar essa conversa, eu vou perguntar uma coisa a vocês. Né? Todos nós passamos sempre por algum problema, alguma dificuldade, algum desafio. Né? Hoje é 1º de novembro, como foi colocado aqui, mas assim, no mês de outubro, cada um de nós, eu e você, passamos por 1, 2, 3 ou mais desafios. A gente sempre está passando por algum desafio, seja no campo financeiro, seja no campo da saúde, tudo para que a gente tenha algum tipo de aprendizagem. Não é isso? Porque é para isso que a gente está aqui. A gente tem que aprender com algumas situações que a gente passa na nossa vida. E essas situações, muitas das vezes, elas são um pouco delicadas. Outras não. Outras a gente já passou algumas vezes, ou a gente passa por elas com tranquilidade. Aí a pergunta, como é que nós temos lidado com essas situações? Como é que a gente tem lidado com os desafios que vêm para a nossa vida? Vocês já pararam para refletir? Como é que vocês lidaram com os desafios que aconteceram agora no mês de outubro? Porque novembro começou agora. Então, acho que algumas pessoas até hoje já tiveram algumas dificuldades e ficaram pensando, nossa, o mês de novembro não. Mas a gente está aqui para ser feliz.
Segunda pergunta é: esses problemas que têm batido na sua porta, será que eles realmente são seus? Vocês já pararam para pensar? Se realmente esses desafios que muitas das vezes eu e você superdimensiona como fosse nosso, será que eles são nossos mesmo? Porque muitas das vezes, eu e você, a gente está enfrentando um problema ou um desafio que ele não é nosso. A gente está querendo ajudar. Eu conto sempre alguma história, mas vamos lá. A gente sempre está passando por algum enfrentamento no campo familiar, saúde, amoroso, como eu tinha dito antes. Um exemplo prático. A gente começa a superdimensionar a nossa vida amorosa. Um exemplo, eu falar do meu campo da juventude. Eu idealizo uma pessoa para mim. E eu quero que a pessoa seja do jeito que eu quero. Ela tem que falar, fazer e agir da forma como eu imagino que deve ser. E eu começo a superdimensionar problemas no meu relacionamento. Isso está certo? Não. Porque onde está o livre arbítrio do outro? Muitas das vezes, eu contei isso até da última vez que eu estava aqui. Quando eu terminei o ensino médio, eu disse que queria fazer pedagogia. Isso foi um caos dentro de minha casa. Você poderia falar, você vai ser professor. Foi isso que eu ouvi. Você vai ser professor. Eu digo, mas eu vou ser professor. E hoje estou aqui, viu? Feliz da vida. Eu amo ser professor. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Então, se eu tivesse, a princípio, eu tive o impacto. Porque eu vi que, nossa, nós nos esmeramos tanto no seu estudo para você ser professor. Então, alguns dos meus familiares tinham pontuado já o meu futuro. Eles tinham traçado o meu futuro. E muitas das vezes, se eu tivesse dito assim, não, tá bom, eu vou fazer direito, aí ia fazer direito, não ia ser feliz, aí depois, em algum momento, eu ia voltar e ia ser professor. Porque eu queria sempre ser professor. Então, muitas das vezes na nossa vida, os desafios que a gente está vivendo é por quê? Porque nós estamos vivendo a prospecção do outro. O que o outro quer que a gente faça. O que o outro quer que a gente viva. E muitas das vezes, quando a gente começa a refletir sobre isso, isso se torna um problema. Por quê? Vou perguntar a vocês. Vocês sabem para onde vocês estão indo? Qual é o objetivo da vida de vocês, independente da idade? Todos nós temos objetivos de vida. Nós temos sonhos. Nós temos perspectivas. Então, para onde você está indo? O que é que você quer? No livro, é um livro que eu gosto muito também, que é o livro da Alice. Alice no País das Maravilhas. Ela tem um diálogo com um gato e ela diz assim, esse caminho nos leva para onde? E o gato responde para ela, para quem não sabe, eu estou parafraseando, viu? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, essas reflexões introdutórias é para a gente começar a perceber, será que os desafios e os problemas que nós estamos vivendo ou não, será que eles são reais? Será que eles são nossos? Será que eles estão alinhados com aquilo que a gente quer para a nossa vida? Porque quando você para refletir sobre tudo isso, você começa a identificar, não, peraí, nessa área da minha vida, eu estou vivendo uma coisa que não está na minha programação. Eu não quero isso. Então, eu vou deixar ir. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, não, mas o meu relacionamento é tão problemático, eu queria que a pessoa fosse assim, aí começa a falar.
começa a se desequilibrar. Quer acabar com essa situação? Deixe ir. Mas eu vou sofrer. Mas você já está sofrendo. Então a gente precisa, muitas das vezes, começar a refletir sobre as questões de nossa vida e como nós estamos. E começar a classificar os desafios. Eu não sei se vocês são assim, mas, por exemplo, sempre tem o atacante, que eu costumo dizer que é o camisa 10 dos desafios. Ele chega e você começa a querer se desequilibrar. Tem épocas que vêm todos de uma vez. Parece que eles se juntam e vêm todos de uma vez. Você diz, meu Deus, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Mas o segredo é a prece, viu? A prece, ela é o segredo para tudo. Agora, tudo que você estava falando aqui, eu disse, nossa, como tem conexão. Mas a prece, ela é o segredo para tudo isso. Sabe? Quando você, eu já falei isso na última palestra, quando você se sentir um pouquinho desequilibrado, querendo sair do seu campo de paz, é prece. Não tem outro caminho. Faça prece. Jesus, ele traz, sabe, a iluminação para o que você precisa, para você poder sair. E como eu disse, muitas das vezes o problema ele nem é meu. Ele não faz sentido. Aí eu lhe pergunto, o que é que você está querendo da sua vida? Porque nós estamos encarnados. Então a nossa reforma íntima está aí. Todos os dias nos reformando. E eu vou até fazer uma fala agora, que não está aqui, mas eu vou dizer. Mais cedo eu entrei em um in-drive, estava indo do treino para minha casa. E o rapaz, ele me olhou e disse, você é diferente. Na verdade, ele não disse isso, ele disse que eu era estranho. Aí eu ri. Aí eu disse, ele fez, você é silencioso. Aí eu fiz, sou, porque todo mundo entra no carro falando. Aí eu digo, porque eu sou assim mesmo. Aí ele fez, eu também sou silencioso. Eu não queria mais estar aqui. Eu sinto um vazio. Aí eu disse, eu posso lhe fazer um convite? Aí ele disse, pode. Aí eu não mando card para ninguém quando eu vou dar uma palestra, porque eu sou só um pouquinho acanhado. Aí eu não mando, mas para ele eu mandei. E eu disse, se você não tiver forças para estar aqui fisicamente, pelo menos assista, e eu espero que ele esteja assistindo. Porque ele disse que estava sentindo um vazio. Ele disse que a vida não tinha sentido. Mas muitas das vezes esse vazio, esse não sentido que a gente tem, é porque a gente está vivendo a expectativa do outro. Porque a gente está dando dimensão a uma coisa que é ínfima. Aí vem a questão dos gatilhos de ansiedade, vai ficando triste, esquecendo de viver o agora, o presente. Isso é o que nós temos, o presente. É o presente, é o agora. Vai pensar no amanhã, lógico, a gente também não pode ser uma pessoa que não pensa no amanhã, vamos viver o agora, não. A gente, lógico, pensa no amanhã, mas no pensamento, no coração, aurindo, construindo o agora. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando para vocês, algumas pessoas estão indo e vindo. Quando eu falo uma coisa, automaticamente já pensa em alguma coisa. E outras pessoas estão pensando, eu vou fazer o que quando eu sair daqui? Então vamos tentar fazer a técnica de ficar presente. Presente aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Que muitas pessoas gostariam de estar aqui. E esse olhar, ele realmente sobre que as pessoas gostariam de estar aqui, e nós estamos aqui para ser felizes. De verdade, a gente está aqui para ser feliz. Muitas das vezes a gente romantiza. Lógico que nós estamos no mundo de provas e expiações. Aqui é uma escola. Mas a gente está aqui para ser feliz. E o conceito de felicidade que o Livro dos Espíritos nos traz é na questão 922, que diz o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, o que baixa para que a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum para todos os homens? Com relação à vida material,
a posse do necessário. Em relação à vida moral, consciência tranquila e a fé no futuro. Pronto. Tá aí. Aí eu pergunto, para a gente sair desse campo, porque assim, quando a gente vai falando, quando vem os desafios da vida, para a gente deixar aí, vem a questão do sinal. Você percebe, tem horas que você realmente tem que parar. Você tem que parar, você tem que refletir. E tem momentos que você tem que seguir. Quem não quiser seguir com você, vai ter que ficar. Porque, afinal de contas, a nossa reforma íntima, o nosso desenvolvimento, ele é pessoal. É único, é individual. Então, ter o necessário, ter a consciência tranquila e ter fé no futuro é uma tríade da felicidade. Então, se você tem o necessário, você não precisa mudar a geladeira todo ano, o carro todo ano, o apartamento todo ano. Eu me lembro, na minha infância, eu comprava roupa 2 vezes no ano, né? Aí, às vezes, quando eu digo isso para os meus alunos, que eu já ensinava ensino médio, eles dizem assim, bicho, o senhor era pobrinho? Eu faço, não, eu não era pobrinho não, é porque era cultura nossa. A gente comprava roupa, agora eu vou no shopping, eu sempre trago uma bolsa. Aí eu digo, aí quando eu olho, eu digo, não, e essa vai para doação. E essa vai para doação. E toda vez que eu chego com uma nova, eu tiro uma para doação. E assim a gente vai levando. Mas eu comprava roupa 2 vezes no ano e a gente tinha o necessário. E a gente era feliz. E hoje eu continuo sendo uma pessoa feliz, mas eu percebo muitas das vezes as pessoas entrando em desequilíbrio. Porque eu quero um carro bom, a parcela lá em cima, não consegue, aí começa a se desequilibrar. Tira a sua paz. Na última vez que eu estive aqui, eu estava falando sobre a paz. E aí já vem a consciência que não está tranquila. E não sabe como é que vai ser o amanhã, aí já perde a fé no futuro. Então, estejamos prontos a observar essas questões. Para outros momentos, essa felicidade, na verdade, lá no Evangelho, nas leituras do Evangelho, segundo o Espiritismo, a felicidade ela é configurada como a paz no coração. Paz no coração. Aí eu lhe pergunto, não precisa responder. Como está o seu coração? Seu coração está em paz? Seus pensamentos estão vibrando paz? Os aspectos da sua vida têm trazido tranquilidade, fé no seu futuro? É mais para a gente refletir mesmo. Vou contar uma história para vocês. Um rapaz, ele estava totalmente insatisfeito com o seu trabalho. Então, ele tomou uma grande decisão. Ele fez um texto para o seu patrão. Escreveu um e-mail dizendo que a empresa não prestava, escrevendo sobre um monte de coisa. E mandou para o seu patrão. Ele chegou na empresa, estava lá organizando as coisas, abriu o e-mail e lá estava ele dizendo que a empresa não prestava, que existiam questões que eram confusas, e isso, o empregador, ele ficou totalmente chateado, porque ele disse, eu não sou assim, a nossa empresa não é assim. E ele automaticamente entrou nessa energia. Ele ficou muito chateado. E ele saiu para casa para ir almoçar, chegando, abriu o portão, a esposa ainda estava se arrumando. Então ele já chegou, você ainda não está pronta? Eu vou embora, a gente não vai almoçar mais. Ela fez, eu estou calçando só o sapato. E não encontrava o sapato. E chamou sua secretária. A secretária subiu correndo as escadas. Aí, cadê meu sapato? Você esconde meu sapato, você não sabe arrumar nada. Ela fez, mas eu... E aquela questão. A esposa também absorveu a situação. A secretária desce, estressada, abre o portão sem querer, o cachorro sai correndo na rua, morde a primeira pessoa que está passando na rua. A mulher, meu Deus, fui mordida, tenho que ir para o hospital, mas não tenho tempo porque vou trabalhar, vai para uma farmácia.
chega na farmácia e já começa a gritar, não tem ninguém que me ajude, ninguém que consiga me passar uma injeção, um remédio. E o farmacêutico, bom dia, eu não quero saber de bom dia, por favor, alguma coisa, eu estou com dor, tenho que ir trabalhar. E o farmacêutico absorveu também, e ficou, e levou aquilo para casa. Ele chegou em casa, abriu a porta aí. Esse dia foi um dia terrível. E a mãe, por quê? Por que esse dia foi terrível? Porque eu estudei para ser farmacêutico, fui humilhado hoje, sou humilhado todos os dias. Para que isso? Ela fez, vamos sentar para jantar. Jantar para quê? Sente-se, meu filho. Hoje nós só temos o que comer porque você é farmacêutico. Hoje você é formado porque eu dediquei minha vida para que você se formasse. Então, aquela pessoa que disse aquilo com você só estava tendo um dia ruim. Esse não é o momento. Eu sou sua mãe e sou grato. E não mereço receber essa pancada, essas situações. Você está sendo ingrato. E a partir desse momento ele começou a refletir. E muitas das vezes, na nossa vida é assim. A gente vai absorvendo questões que não são nossas. Coisas pequenas do dia a dia. Aí quando a gente faz uma linha temporal, a gente começa a perceber que foi a insatisfação de uma pessoa que gerou, como uma bola de neve, outras situações. E a mãe do rapaz simplesmente desfez. Por quê? Porque o mundo, o planeta Terra, os habitantes, eles vivem a maioria, porque se eu disser assim que vivem é generalista, eu não sou generalista, mas eles vivem dentro de um grande processo de impaciência. E quando eu estava estudando para trazer isso para você, eu sei que os meninos aqui cantam muito bem, mas tem uma música do Lenine com Guga Falcão, de 99, que é uma canção que ela traz uma letra que ela, muitas das vezes a gente precisa refletir, muitas das vezes eu me paro refletindo sobre ela, que ela diz o seguinte: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que te falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. A vida é tão rara. Gente, viver é uma dádiva. Aproveite. Aproveite para viver essa vida feliz. Aproveite para usar essa ferramenta de tranquilidade, de querer ter o que você precisa ter e ter fé no futuro. E nada disso está fora. Está dentro de você. Quando eu tiver um emprego melhor, eu vou ter isso. Querer colocar sua felicidade em objetos, em coisas, em pessoas. Você está vivo. E por isso você tem que estar feliz. Por esse motivo você tem que estar feliz. E nós
Eu costumo dizer que tem um trecho de um texto que eu amo, que diz assim, que nós somos como instrumentos a sermos afinados de dentro para fora e de fora para dentro, toda hora e todo tempo. É tudo dentro. Como está a sua tela mental? Como estão os seus pensamentos? Tem um livro, Jesus no Lar, do espírito Neo Lúcio, foi uma psicografia do Chico Xavier. No capítulo 22, ele diz, o tema desse capítulo é o talismã divino. E ele diz que o tempo é um talismã, que o tempo permite nos reeducar, que o tempo ele é a única ferramenta real, eficiente e capaz de melhorar todas as coisas em nossa vida. Então, não se desespere. Para que se desesperar? Você tem todo o tempo. Você tem tempo. Porque o tempo ele não é colocado com a nossa idade física, com essa idade de matéria. Porque nós sabemos que para além túmulo, nós vamos continuar estudando, aprendendo. A gente precisa se permitir a refletir acerca do tempo. E enquanto nós estamos aqui, a gente tem que fazer o quê? A nossa reforma íntima. Eu sempre falo sobre isso porque isso é importante. E isso é importante. E fora o tempo, tem uma frase que ela é incrível, que eu acho que todos os espíritas conhecem. Que fora da caridade... E essa salvação? O que é essa salvação, gente? Essa salvação nada mais é que o conserto dos nossos equívocos. Porque a gente é tão equivocado às vezes, que a gente não lembra às vezes para que veio, mas sabe que está aqui. Então essa salvação, gente, é o conserto dos equívocos. A transformação dentro das coisas que faltam. Sabe para quê? Para a gente ser feliz. Fora da caridade não existe essa felicidade. E sabe quem é a pessoa que mais precisa da sua caridade? Você. O seu autocuidado. Nós precisamos ter um autocuidado. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre fora da caridade não há salvação, ele usa 1 Coríntios capítulo 13, que é algo que a maioria de vocês acredito que conhece, que diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria, como o metal que ressoa e sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Outro segredo é a caridade. Não é só a caridade física. De eu ver uma pessoa e dizer assim, toma um livro. Você quer? Tome isso. Não é só essa caridade material. Existem outras questões que precisam ser observadas sobre a caridade. Porque quando Kardec questiona aos espíritos sobre o verdadeiro sentido da caridade, que é outra coisa que a gente vem estudando e que a gente vai aprendendo com o tempo. Na questão 886, ele responde que o verdadeiro sentido da caridade é o quê? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Aí eu lhe pergunto, será que você tem usado de benevolência com você? Será que você tem usado de indulgência com você? Será que você tem se perdoado? Porque a boca só fala do que o coração está cheio. A gente só dá ao outro o que a gente tem. Uma pessoa ferida fere outras pessoas. Uma pessoa que ama traz amor. Emana amor para os outros.
Aí a gente tem que começar a se perguntar, será que realmente, para chegar nessa felicidade, nesse caminho, para a gente deixar aí também, a gente tem que começar a configurar essa questão, começar a se observar. Será que nós temos esse autocuidado para conosco? Será que realmente nós estamos usando o BIP? Benevolência, indulgência e perdão. É que a gente aprende, é uma lindeza isso. Será que a gente tem usado conosco primeiro? Porque muitas das vezes a gente já aconteceu, viu? Lá no começo. Hoje em dia eu já consigo configurar. De que eu vá a um determinado lugar, fazer alguma ação. Aí eu vou com todo o coração, eu vou de verdade. Vou. Mas quando eu chego em casa, eu fico incomodado. E eu disse, mas não é caridade. Mas não era caridade que eu estava fazendo. Mas será que no meu coração existia benevolência, indulgência e perdão no caminho? Será que eu estava realmente usando essa tríade no momento de caridade? Será que para alegrar o momento de outra pessoa eu estou me colocando numa situação de perigo? Porque às vezes a gente confunde fazer uma ajuda inóspita para alguém e no futuro a gente se prejudica. Então, tenhamos essa atenção. E para isso, a gente começa a pensar na paz, no equilíbrio, na autocaridade. Por exemplo, quando a gente... eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a um espaço de artes. Por exemplo, de ir a um show de balé. Eu não entendo nada de balé. Aí, se eu levo o Daniele, ela vai dizer, não, porque isso tá bonito. Através dos olhos dela, através da forma como ela vai diagramar aquele momento e a empolgação que ela traz, aquilo vai gerar algo diferente no meu coração. Porque através dela, das sensações dela, eu vou começar a me sentir incluído naquele espaço. Então, muitas das vezes, a gente está precisando disso na nossa vida. É com os bons que a gente se torna melhor. Quais são as tuas companhias? Quais são os teus pensamentos? Para onde você tem ido? O que você tem feito? Porque a gente só pode deixar aí o que a gente identifica. A gente precisa ter esses momentos. E a gente começa a entender a vida nesse movimento de aprender a ter caridade, de aprender a amar, de aprender a fazer o bem. O bem está lá na questão 642. Fala também sobre o bem. E o que é fazer o bem? De uma forma bem simplista, é fazer o bem de acordo com a nossa força. Você pode fazer o bem através de um abraço. A pessoa está precisando de um abraço, você abraça. A pessoa está precisando ser ouvida. Tem gente que só quer ser ouvido. E você se senta e ouve, sem julgamentos. Às vezes a pessoa ela só quer sua presença. E será que você tem feito bem? Começando com os de casa. Será que você tem feito bem? Nesses dias algo me chamou a atenção. No Instagram, uma moça colocou um airfry e disse assim, parabéns, a nossa primeira batata frita, mãe. Aí eu disse, que coisa estranha, vou ler os comentários. Aí as pessoas estavam lá falando sempre alguma coisa que não tinha nada a ver com essa postagem. E um rapaz me chamou a atenção, que ele colocou da seguinte forma. Que maravilha que você consegue estar com sua mãe. Porque hoje sua mãe consegue fazer batatinha frita no airfry, porque um dia ela lhe alimentou. Só para organizar o pensamento da resposta dele. Olha como faz sentido. Muitas das vezes a gente não tem paciência com a mãe. Eu adoro falar de manhã nas palestras.
Eu tô, de repente ela grita, meu filho, meu telefone não pega mais, o WhatsApp parou. É o Wi-Fi que está desligado. E tá tudo bem. Não, tá falando rápido. Calma, a senhora clicou no negócio que fala os mais rápido, 2 vezes mais. E eu tenho toda a paciência, depois a gente ri. Depois que ela aprende, com o tempo, a gente tá rindo. Mas muitas das vezes a gente não tem esse olhar. Eu não esqueço. Aí com essa fala do rapaz, eu comecei a compreender. Se ela não tivesse me alimentado, se ela não tivesse pegado a colher, segurado na minha mão e tivesse dito, olhe, come assim. E aí? Ela não me abandonou. E por que agora, enquanto eu estou na minha juventude, eu entro no... Eu poderia fazer isso, mas eu não faço. Entrar na minha empáfia e dizer assim, se vire. De novo, me chamando de novo para ajeitar o telefone. Às vezes ela quer conversar a mesma história. E contar a mesma história da infância dela. E eu me sento, eu escuto como fosse a primeira vez. Porque um dia para mim pode ser só saudade. Porque eu sei que existe o para-além-túmulo, mas a presença física dela, no momento, é efêmera. E ela também compreende isso. Então, todo momento que a gente tem, vamos fazer feira, eu desligo o telefone, eu não posso atender ninguém, porque eu passo 4 horas empurrando um carro, e ela colocando e tirando as coisas, colocando e tirando, isso está caro. Nem você tá mais... eu amo isso aqui, mas a senhora não pode, porque é diabética, mas eu como, é só um pouquinho. Aí começa a botar no carro de novo. Gente, é isso. São coisas simples. É honrar o outro. É ouvir o outro. Sabe? São coisas simples da vida. Não tem segredo, não. O Espiritismo é ser de verdade. É isso. E esse livro aqui, quem puder depois ler, isso aqui ele ensina todas as coisas tão pequenas do cotidiano, até como a gente deve tratar o outro, cumprimentar o outro. É uma coisa muito simples. É a simplicidade. Porque é dessa forma que a gente tem que enxergar as coisas. E o melhor, viver. Porque como disse da outra vez, da porta para fora, só sabe o que a gente diz. E da porta para dentro, todo mundo que está dentro de casa sabe como é. Sabe? A vivência. E para finalizar, é porque a gente tem que cumprir o horário. Para finalizar, eu adiantei umas coisas, tirei outras, mas a gente vai levando. Dizer para vocês o seguinte, que o diálogo, para sistematizar toda a fala, eu começo a trazer para você, falando sobre o livro, né, Sinal Verde. Então, eu também, comecem a prestar atenção o que é que a vida está mostrando para vocês, nas diversas situações. Será que isso eu tenho que parar? Será que eu tenho que seguir? Será que está amarelo? Eu tenho que começar a refletir sobre minhas atitudes, sobre a forma como eu compreendo a vida? Como eu tenho desenvolvido a minha felicidade? Será que eu tenho dado importância ou criado problemas que não são meus? Será que eu tenho vivido coisas que não são minhas? Então eu vou buscar a felicidade. Eu vou buscar ter a prática da caridade, mas começando comigo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava no monte. Os seus discípulos dormiam. Então chegou Judas. Todos acordaram. E ele beijou Jesus, o traiu. E vieram prender Jesus. E Pedro, por achar que conseguiria proteger Jesus daquilo que ele estava se cumprindo, e ele tira a espada e corta a orelha de um dos soldados. Jesus pede que ele embainhe a espada e fala que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E coloca de volta a orelha no soldado. Por que essa passagem bíblica? Compreendam. Tudo que você planta, que eu colho. Aliás, tudo que eu planto, eu colho. Tudo que você planta, você colhe. E o convite essa noite é: embainhe a espada. Muitas das vezes é uma coisa simples que a gente faz no cotidiano que faz com que a gente entre no campo do sofrimento. Às vezes é a falta de um bom dia.
para uma pessoa. Às vezes é o tratar, às vezes é o acolher, começando dentro da nossa casa. Às vezes é uma palavra dura, onde nós falamos sobre caridade. E a caridade não começa conosco, não começa dentro da nossa casa. Falamos sobre felicidade, mas só falamos sobre sofrimento. Apenas sobre sofrimento. E cadê a alegria de saber que a vida ela não termina aqui? Ela não termina aqui. A senhora me permite mais 2 minutos para me contar uma experiência? Eu não podia sair daqui sem contar isso para vocês. Eu completei ano dia 30 de agosto. E foi um dos dias mais felizes de minha vida esse ano. E no dia 31 eu acordei extremamente angustiado. E essa angústia ela não saía, porque ela era na minha alma. Não era depressão, não era nada. Era uma sensação. E assim eu segui. Eu fiquei sabendo que a minha qualificação tinha sido marcada para o dia 24 de setembro. Eu fiquei tranquilo e saí seguindo, já estava com tudo pronto. Segui. Quando foi no dia 10, eu senti a necessidade de ligar para uma parente minha, uma pessoa querida, que me ensinou a escrever com a letra bonita. Porque ela dizia, você tem que escrever com a letra bonita. Eu tinha 5 anos, ela pegava na minha mão e fazia a letra toda redondinha. E eu fui visitá-la e ela estava doente. Quando eu cheguei, de pronto eu já sabia. Ela vai desencarnar. Mas eu não falei nada. Ela estava bem. Ela estava só doente, só gripada. Mas algo dizia para mim que ela não ia continuar ali. E eu voltei para minha casa, fiz uma prece e segui. No dia da minha qualificação, eu fiquei pensando, eu já acordei pensando, ela vai desencarnar hoje. Eu dizendo, Jesus, por favor, não deixa ela desencarnar no dia da minha qualificação não, porque senão eu vou ter que sair daqui e vai ser um desafio na minha vida. Me ajude. Passou o dia 24, mas no dia 24 à noite ela se internou. E ela foi interna, todo mundo descobriram uma série de questões, doenças mesmo, físicas, que ninguém sabia. Do nada apareceu um monte de doença nela. E ela era uma pessoa que se cuidava. E eu vim dar a palestra no dia 5. Quando estou aqui, falando como estou falando para vocês, eu sabia já. Eu fui acolhido pela espiritualidade da casa quando eu entrei, por isso que eu gosto de me sentar ali atrás. E eu fui abraçado pela espiritualidade, amiga que trabalha nessa casa. Eu precisava dizer isso hoje. Essa casa é especial para mim. Se tornou. E eu vim, me sentei ali, e os irmãos da casa, os mentores do trabalho da casa, começaram já a me mostrar. O outro dia. E eu continuei, dei minha palestra, falei sobre paz. E segui. Fui para casa em paz. Eu estava em paz. O meu coração estava tranquilo. Passei. No outro dia eu trabalhava no TRE. Pelo TRE, numa sessão eleitoral. 3 horas da manhã eu me acordo. Meu coração disparou. Eu fiz uma das orações mais simples, uma prece mais simples que eu fiz na minha vida. Eu fiz, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia de minha família. E tenha misericórdia de minha casa. E dormi. Acordei no outro dia, 3h19 estava. Minha prima mandou. Ela me chama de Alinho. Alinho, mamãe faleceu. Eu preciso de você aqui, agora. Era 5 horas da manhã. Eu disse para ela, eu vou para a justiça eleitoral, porque se eu não for, vão mandar me buscar em casa. Porque é assim. Aí eu fui para a escola, expliquei ao coordenador da escola que uma parente minha tinha falecido. E, enfim, não deu tempo de ir ajudá-las no processo. Eu não consegui ir fisicamente. Mas quando eu saí de casa, eu já orei, né, pedi que Jesus Cristo, que eu sabia que ela não estava mais ali, era só o corpo físico, e que contemplasse os filhos dela, que ajudasse para eles poderem resolver as coisas. Só quem sabe é quem já passou. E uma tem 22 e a outra tem 18. E 2 jovens,
E elas conseguiram. Elas conseguiram, viu? Elas conseguiram. E quando deu 2 horas, eu saí para almoçar e já fui para o velório, já fui para o enterro e depois voltei. Antes das 5 para fechar a sessão, porque eu tinha que assinar. Eu consegui ainda tirar 2 horas para poder resolver isso e com elas. E quando a gente chegou, quando eu cheguei, juntamos as pessoas, fizemos uma prece e, lógico, conversei com elas. Elas não estavam chorando, elas estavam muito tranquilas, porque uma delas já tinha ouvido de mim há alguns dias. Vocês têm que se preparar. A vida vai para além daqui. E de vez em quando elas sempre param para ouvir. Então, essa casa, ela se tornou, por conta desse contexto, especial para mim, porque a espiritualidade amiga, ela está sempre ajudando encarnados e desencarnados, aonde quer que estejamos. Mas você tem que se permitir. Você tem que querer se ajudar. Estar aqui é saber que falar sobre paz, eu estou em todo momento me provando a ter paz. Dizer a vocês que devemos viver com felicidade vai vir a prova prática, viu? Como professor eu sei. A gente ensina o conteúdo e vai vir a prática. Saibamos, pessoal, saibamos organizar os nossos pensamentos e o nosso coração. Aqui é um momento de aprendizado. Quando a gente sai daqui, a gente vai colocar em prática. O que foi falado aqui no início, com bastante lucidez, é basicamente isso. A gente pode tudo, mas nem tudo a gente deve. Porque existem questões para a nossa vida. Eu posso cantar uma música? Mas agora eu queria fazer o que eu costumo sempre fazer. Eu queria que vocês respirassem, fechassem os olhos e permitissem, porque aqui muitas pessoas estão com o coração um pouquinho meio triste, porque amanhã é justamente a questão da lembrança e da saudade. Estejamos equilibrados, saibamos acreditar de verdade, colocar essa fé que move montanhas, essa caridade que a gente expressa, que a gente traz para a vida cotidiana e realmente acreditar. Permita que o seu coração, ele realmente acredite e receba a centelha de luz do Cristo. Hoje e sempre, em todos os momentos de nossa vida. Eu vou cantar para vocês o Pai Nosso. Eu não tenho uma voz bonita, não. Mas me ajudem. Se vocês souberem, cante comigo. Se você não souber, pelo menos faça uma prece íntima no seu coração. Peça essa paz, essa felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim o alimento deste dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai,
esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigado.